Vamos receber o servo do Senhor, o pastor Samuel Procópio, com palmas. Aleluia. Irmão, permanece aí. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Ainda aguento ouvir um pouco mais de Deus. Queridos, é uma alegria poder estarmos em mais uma edição do Congresso Internacional de Missões, a Viva. Projeto este que tem abençoado muitas vidas. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que vieram participar. A você que contribuiu diretamente, aqueles que contribuíram indiretamente, eu estendo a vocês os meus agradecimentos. Seja Deus louvado pela vida do pastor Davidson, que tem viajado tanto os interiores de São Paulo, como alguns estados da federação, levando e divulgando esse projeto, que tem sido um projeto abençoador. Eu prometo que eu não vou cansar vocês, eu vou ser bastante objetivo. Você que trouxe a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, nós vamos ao capítulo de número 5 do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 5, baixa só um pouquinho o retorno, pouquinha coisa. Glórias a Deus. No capítulo 5, nós vamos ler os versos de número 32 até o verso 38. Deus continue abençoando o pastor Ezequiel, que a mão do Todo-Poderoso continue sobre a sua vida, o seu ministério. Foi a semana passada que estávamos juntos, né? Estávamos juntos lá em Coronel Fabriciano e viajamos pela Mar do Pai. Baixou demais, baixou muito o retorno. Nós viajamos pela madrugada, ele me deixou lá em BH, ficou bom, ficou ótimo, e seguiu viagem para cá. Deus continue te abençoando. Todos os pregadores que já falaram aqui, já ministraram, que Deus continue honrando vocês e fazendo o vosso ministério crescer abundantemente. Eu tenho orado diariamente, pedindo a Deus que levante muitos pregadores nesta nação, mas é muitos mesmo, que tenha um pregador em cada rua, se possível um em cada casa, porque essa geração precisa ouvir a palavra de Deus. Pastor, mas eles não tomam seu espaço. No reino de Deus ninguém toma espaço de ninguém. No reino de Deus tem lugar para todo mundo. Você não precisa ter inveja, ficar com a cara feia, não querer dar glória porque o outro está se dando melhor do que você, a aplicação está sendo mais bem sucedida que a sua. Não precisa ter inveja, basta você adorar, porque cada um vai chegar somente aonde Deus determinou para chegar. Não adianta, ninguém vai além do que Deus propôs. Então creia, ajude, compartilhe, ajude o seu amigo também a pregar. Eu sempre digo, o pregador inteligente não ajuda o outro a pregar, porque tem uns que atrapalham, ele fica com a cara tão feia, ele é o último a levantar a mão, ele é o último a dar uma glória, ele fica com a cara tão feia que já está na cara dele que está com inveja do que está pregando. Agora, se você não tem inveja de quem está pregando e está cantando, você tem liberdade para levantar as duas mãos, levanta os pés da glória, aleluia. Olha para alguém e diga, não adianta ter inveja de mim, eu vou chegar onde Deus quer. Diga isso. Atos capítulo de número 5. No capítulo 5, leremos o verso 32. Quem já encontrou, diga, eu encontrei. Eu encontrei. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto,
se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E todos digam amém. Amém. Se assente, por favor. Eu só quero pedir que você redobre a sua atenção. Eu não serei extenso. Eu quero trazer uma palavra de reflexão. E dentro dessa reflexão, Deus estará esclarecendo muitas coisas para nós. E o tema da minha reflexão é movimento e avivamento. Eu disse movimento e avivamento. Queridos, nós sabemos muito bem que nós estamos vivendo um momento nesta nação que tem sido marcado e denominado como avivamento. É normal nós vermos, sim, Deus agindo de uma maneira impactante, sobrenatural, no meio da igreja. Temos visto os milagres, e milagres marcantes, milagres que têm assustado, chamando a atenção da mídia. Mas temos visto ações extraordinárias da parte de Deus acontecendo. Porém, em meio ao avivamento que acontece, nós temos visto muitos movimentos. E o grande problema é que os movimentos têm se parecido em extremo com o avivamento, a tal ponto que algumas pessoas chegam a confundirem. E elas chegam a confundir a igreja movimentada com a igreja avivada. Eles chegam a terem dificuldades de distinguirem entre o cantor movimentado e o cantor avivado. Tem dificuldade de distinguirem entre o pregador movimentado e o pregador avivado. O texto que nós lemos, ele mostra claramente o que o avivamento gera e o que o movimento também gera. É lógico que o movimento é gostoso. O movimento vai arrastando as massas, vai tomando conta das mídias. O movimento vai alegrando a alma e os corações das pessoas. O movimento só tem um sabor de mel, de quero mais, que é gostoso, que é delicioso. Sabemos que em contraste a isso, o movimento já é dolorido. Aliás, o avivamento é dolorido. O avivamento exige um preço alto a ser pago. O avivamento vai exigir uma renúncia, que nem todos estão dispostos a pagar o preço da renúncia para viverem um avivamento. E o texto que nós lemos aqui,
mostra aquele grupo de discípulos que começam com Cristo e logo após eles são enviados. É aí que eles se tornam apóstolos, porque apóstolos quer dizer enviados. Eles são enviados por Jesus, e eles são enviados e eles começam as suas atividades exatamente depois do dia do Pentecoste. Depois do dia do Pentecoste eles começam as suas atividades, mas havia uma unção tão grande e tão impactante na vida daqueles homens, que por onde quer que eles passavam, por onde quer que eles andavam, coisas extraordinárias e absurdas estavam acontecendo. Aqueles homens estavam mexendo com toda a estrutura da nação. A notícia já estava atingindo outras nações, porque no dia do Pentecoste eles ganharam cerca de 3.000 almas, e desses 3.000, muitos eram estrangeiros, que receberam Jesus e foram levando para as suas nações, para os seus países, e o Evangelho está crescendo, crescendo, até que aqueles homens são levados às autoridades, e não somente uma vez, mas várias vezes. Algumas vezes eles apanhavam, algumas vezes na igreja havia um culto de velório, e o culto que havia de velório, onde a igreja se reunia, não era porque o crente se envolveu com a criminalidade, não era porque o crente vacilou e o ímpio veio e destruiu, não. Eles estavam pagando com a vida o preço de um avivamento. Porque quando o Evangelho chega ao nível que chegou no Brasil, ele vai perdendo a essência. Porque no Brasil ser crente é legal, no Brasil carregar a Bíblia é legal, no Brasil vir para a igreja é legal, cantar os hinos que nós cantamos é legal, eles são bonitos, eles são alegres e fazem bem para a alma. Mas o Evangelho que a igreja pregava não tinha nada de legal. A mensagem que aquele grupo pregava não era nada agradável. Eles bradavam alto: arrependei-vos. Eles bradavam alto que o ser humano não é nada, quem é Jesus. Eles bradavam alto para quebrantar o orgulho, a soberba e a vaidade humana. Eles são levados às autoridades, e nessa ocasião, no capítulo de número 5, o texto bíblico diz que eles são levados, e quando eles estão diante das autoridades religiosas, eles já estavam prontos para apanhar, eles já estavam prontos para sofrer. Porque se você ler Atos capítulo 1 e o verso 8: recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas. Essas testemunhas aqui não são aquelas que vão aos tribunais para contar o fato que viu. Testemunhas aqui quer dizer mártir, ou seja, pessoas que estão dispostas a morrerem por uma causa. Jesus, então, quando ele diz recebereis a virtude do Espírito, ele está dizendo recebereis poder, é para morrer pelo meu Evangelho. Não é poder simplesmente para pular na igreja, e quando a coisa aperta, as adversidades vêm, o crente fica murcho. Esse não tem poder. Isso não é poder de Deus. Não é poder de Deus quando vem uma calúnia, ele baixa a cabeça e quer desistir. Não, isso não é poder de Deus. O poder de Deus, quando vem, a luta pode vir no nível que for, ele diz para o diabo: estou pronto para morrer, calúnia para mim não é nada. Eu estou pronto para morrer, afronta para mim não é nada. Eu estou pronto para morrer, porta fechada para mim não é nada. Eu estou pronto para morrer, puxar o meu tapete não é nada. Eu estou pronto para morrer igual Estevão, pode atirar pedras. Eu estou vendo os céus abertos. Levanta a mão quem crê nessa palavra e dá glória. Eles então recebem esse poder, e eles estão acreditando, eles estão diante das autoridades, e eles estão falando, fazendo a defesa daquilo que eles pregavam, quando de repente os homens estavam enfurecidos, os religiosos estavam perturbados. Sabe por quê? Nenhum religioso suporta ouvir o verdadeiro Evangelho. Eu vou repetir porque isso é muito duro. Nenhum religioso suporta ouvir
desmancha as estruturas e as bases de todos os sistemas religiosos. E quando os discípulos estão, os apóstolos estão ministrando, você vai perceber que o texto que nós lemos diz que eles ficaram tão furiosos que decidiram: vamos matá-los. Mas quando eles decidem matá-los, tinha um fariseu inteligente, coisa que hoje já não tem mais. Até os fariseus de hoje não têm mais inteligência, mas aquele era inteligente. O fariseu chamado Gamaliel, que também era um doutor da lei, ele, para os homens enfurecidos, acalma os ânimos. Eu imagino Gamaliel dizendo: calma, calma, não vai ser necessário vocês fazerem o que estão pensando. Calma, se afasta um pouco, tira esses homens daqui um pouco. Levaram os apóstolos um pouco mais adiante, e Gamaliel volta falando com eles o seguinte: ei, pense bem o que vocês vão fazer com esses homens. Sabe por quê? Basta você lembrar que há pouco tempo atrás se levantou entre nós um homem pelo nome de Teudas. E esse Teudas, ele dizia que era alguém. Ele dizia, não era o céu quem testemunhava sobre ele. O Teudas era aquele típico que diz: eu sou conferencista, eu sou tal, eu faço, eu posso. E diz o texto, o Teudas dizia: se alguém, e ele conseguiu arrastar um grupo bom. O Teudas tinha um grupo de 400 homens. Um grupo de 400 homens, fora as mulheres, crianças, e eu tenho certeza que contribuíam na vida dele, dava oferta, talvez dava dízimos ou tinha outras contribuições. Mas Gamaliel diz que de repente o Teudas foi morto, e todos que seguiam o Teudas foram reduzidos a nada. Mas o Gamaliel disse: não, para por aí. Eles disseram: pois não, doutor. Ele diz: vamos lembrar de mais. Você lembra também que se levantou um tal de Judas o Galileu? E esse Judas o Galileu foi na época do alistamento do povo. Quando estavam fazendo as contagens, as convocações, então levantou esse tal de Judas e juntou um povo a ele. Mas sabe o que aconteceu com este Judas? É que quando ele pereceu, os que deram ouvidos a eles foram dispersos. O Gamaliel olha para os homens que estão consigo e diz para eles o seguinte: está vendo esses homens aqui que estão pregando? Vamos dar tempo ao tempo. É melhor nós não fazermos nada. Sabe por quê? Se esta pregação deles for de Deus, se estes milagres que eles fazem são de Deus, se eles são de Deus, como dizem, ninguém vai poder parar. Não adianta. Não tem religião, não tem impedimento, não tem calúnia, não tem afronta, não tem levante, não tem crise, não tem falta de dinheiro, não tem governo. Nada vai fazê-los parar. Agora, se não for de Deus, vai acabar. Mas se for de Deus, há um perigo de vocês estarem lutando contra Deus. E o que eu encontro dentro desse contexto histórico, resumindo, é que Gamaliel estava se referindo a duas coisas, dois fenômenos que estavam acontecendo ou que aconteceram. Primeiro, Gamaliel se referia ao movimento. E que movimento era esse? Era o movimento do Teudas, era o movimento do Judas. Mas Gamaliel também falava do avivamento. E que avivamento era esse? Era aquele que Jesus começou lá em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Passou em Naim ressuscitando, passou em Betânia ressuscitando, chegou no Calvário, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vive para todos sempre. Esse avivamento que no dia do Pentecoste tem uma propagação muito grande. Então há uma diferença entre o movimento e o avivamento. Talvez você até pensa que é avivado, quando na verdade você só é mais um movimentado. Talvez você até pensa que participa de uma igreja que tem um avivamento, quando na verdade a sua igreja não passa de movimentos e mais movimentos. Talvez você até pensa que está em uma denominação que é avivada, quando você vai chegar à conclusão que essa denominação está longe, aquém daquilo que é um avivamento. Porque o avivamento tem características completamente diferenciadas do movimento. Eu quero citar algumas características que
características diferentes que tem um avivamento. A primeira característica que tem um movimento é que o Gamaliel diz que levantou-se o Teudas. O Gamaliel disse que levantou-se o Judas. A primeira característica que tem um movimento é que todo movimento está centrado em homens. O movimento tem que vir de homens. São os homens que fazem, são os homens que promovem, são os homens que ditam dia, são os homens que dão horário, são os homens que fazem acontecer. Todo movimento está centrado na figura de um homem. Talvez a sua igreja só vive de movimento, é por isso que ela é centrada na figura do pastor dela. E você já sabe que o dia que aquele pastor faltar, tudo vai acabar. Você tem até medo daquele pastor ficar distante pelo menos 15 ou 20 dias da igreja, porque vai acontecer um fracasso. Pastor, que é isso? É movimento. Todo movimento está centrado na figura de um cantor. Se o cantor vier e se ele cantar, vai acontecer. Se o pregador vier e se ele pregar, vai acontecer. Se o profeta tal chegar e ele abrir a boca, quando ele faz isso, quando ele faz aquilo, vai acontecer. Isso é movimento. Se a profetiza fulana de tal, ela estivesse nesse culto, o culto estaria assim, estaria assado. Isso é movimento. Movimento é centrado em homens. Movimento é centrado em mulheres. É por isso que todo movimento tem que ter um nome de destaque. É por isso que todo movimento tem que ter um nome que chama atenção, que arrasta, que propaga e faz acontecer. Mas o avivamento não. Enquanto o movimento tinha que ter 2 homens para fazer o negócio acontecer, o avivamento que os apóstolos pregavam só tinha um nome. Não tinha Tiago, não tinha João. Ele só pregava: aqui tem Jesus, aqui tem Jesus. E quem é ele? Morreu, ressuscitou. Quem é ele? A resplandecente estrela da manhã. Quem é ele? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é ele? É aquele que escreveu o teu nome no livro da vida e não tem demônio que apaga. Só quem tem um avivamento, levanta as tuas mãos e dá a glória desta noite. O movimento sempre está centrado em um homem. Tem que ter esse homem, tem que chamar esse homem. Se na sua igreja o povo só reúne quando leva um pregador, a sua igreja não passa de mais uma que faz movimentos. Se o teu pastor ele não tem palavra para ministrar para o povo, e para ele fazer um culto bom acontecer, ele tem que trazer alguém de fora. Seu pastor é mais um que promove movimentos. Pastor, esse negócio está doendo, eu não estou gostando. Ainda dá tempo de você ir para casa. Ainda dá tempo de você descansar, porque o negócio vai apertar mais ainda. Já está na hora de nós entendermos. É por isso que todo movimento promove ídolos. Todo movimento vai ter ídolos. Idolatria dentro da igreja. Tem que ter o fulano todos os anos, tem que ter o Beltrano todos os momentos. Se ele não for no evento, se ele não aparecer, isso não tem diferença de carnaval. Isso não tem diferença de festa junina. Isso não tem diferença de São João. Isso não tem diferença de festa mundanas e profanas. Porque o avivamento, quando crente sai de casa, ele diz: Jesus vai estar lá e eu vou. Jesus vai estar lá e eu vou. Não me interessa quem é o pregador da noite. Não me interessa quem é o cantor. Se ele abrir a boca e falar o nome que está sobre todos os nomes, eu levantarei as mãos, eu darei a melhor glória. Só quem é avivado, levanta as tuas mãos e dá um grito de vitória. Mas o movimento tem outras características. O movimento, ele nunca assusta o diabo. O diabo não tem medo de igrejas movimentadas. O diabo não tem medo da igreja só porque pula, grita, sapateia, roda. Não, o diabo não tem medo disso. Porque nas festas que o diabo promove, eles pulam muito mais que os crentes. Se isso daqui fosse uma roda de samba, vocês não estariam assentados, vocês estariam sambando. Muito mais movimento. O movimento, ele só funciona no tempo. Deixa eu falar com vocês isso. Eu sei que vai doer, mas é a realidade. O movimento só funciona no tempo.
O movimento não tem nada extra-templo. Todas as programações dos crentes de movimento é para o templo. Tudo que eles promovem é para o templo. Eles idolatram o templo. Quando ele chega e conhece um grupo de irmãos, e ele pretende congregar numa igreja, a pergunta se aí é alugado ou é próprio. Como se o templo fosse alguma coisa. Mal sabendo ele que o avivamento, ele também destrói a importância do templo. Pastor, isso é muito... É isso mesmo. O avivamento tira a importância prioritária do templo. O templo não é a maior prioridade. Porque o avivamento, ele visa o que a igreja é na essência. A palavra igreja vem do grego eclésia, que quer dizer tirados para fora. Não é para dentro, é para fora. A função de uma igreja movimentada é todos ficarem dentro da igreja, fazendo o quê? Brigando para cantar. É movimento. Você está numa igreja onde o povo faz cara feia porque não pegou no microfone? Você está numa igreja movimentada. Você está numa igreja que num culto desse coloca tanto homem que ninguém tem espaço para fazer nada? Está numa igreja movimentada. Você está numa igreja onde os músicos ficam torcendo para que o outro caia, para que ele assuma o instrumento? Está numa igreja movimentada. Você está numa igreja onde o seu pastor só sabe pegar o microfone no púlpito, fora do púlpito você nunca viu ele pregando? Seu pastor é mais um movimentado. Você está em um ambiente onde os cantores ficam ligando só para cantar aqui, e ninguém canta na praça, ninguém canta no hospital, ninguém canta no presídio, ninguém canta nas ruas. É movimentado. Você está em uma igreja onde a escola dominical só acontece no templo, ela é movimentada. Pastor, e a igreja avivada? Lembra de Atos 2:46? Ela funcionava no templo e nas casas. No templo e nas casas. Ou seja, o crente cheio da igreja, ele era cheio dentro de casa. Porque os crentes de movimento, ele fala em línguas na igreja, xinga palavrões em casa. Ele é manso na igreja, mas é bruto dentro de casa. Ele ganha alma para Jesus na igreja, mas não ganha o filho dele dentro de casa. Não ganha a filha dentro de casa. Isso não é avivamento, isso é movimento. Agora, quando o avivamento chegar, você ainda vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Levanta o teu dedo, levanta o teu dedo, aponta para a direção de alguém e diga: o avivamento, ele vai estender até a tua casa. Vai, só quem crê, só quem crê nisso, só quem acredita nisso. Uma mão levantada é pouco, levanta as duas e dá um grito de aleluia. O movimento é tempo. O movimento é microfones. Tem crente que é tão de movimento, pregadores que é tão de movimento, que quando você traz um não crente para a igreja, não entende nada que ele prega. Se você olhar os esforços deles, não existe uma mensagem evangelística. Se você leva ele para pregar em uma casa, como ele não tem o que pregar, ele já começa a falar em línguas e profetizar. Movimento. E é um movimento só aqui na igreja. Só aqui. Em casa? Não. Em casa ela dança igual a Anitta. Desce só. Em casa? Em casa ele curte o candomblé, a umbanda, a quimbanda, a macumba. Pastor, como? Quem assiste Regina Casé e as novelas da Globo é macumba pura dentro de casa. Na igreja ela é crente, em casa ela é macumbeira mesmo. O movimento funciona desse jeito. O marido crente só lê a Bíblia na igreja. Ele só ora na igreja. Ele até tem credencial de pastor, mas quem convive com ele sabe que ele não é pastor, ele é uma farsa. Porque em casa não é
tem o que dar para o povo. Esse não tem unção, ele não tem graça. O Gamaliel diz que se aquela obra fosse de Deus, ninguém ia parar. Mas se não fosse, ela ia parar. Sabe por quê? Todo movimento é passageiro. Todo. Cada época vai surgindo um, pode observar. Talvez vocês, quem aqui tem mais de 20 anos servindo a Jesus? Eu sirvo a Jesus desde quando eu nasci. Já estou caminhando para os 34 anos. Cada época tem um movimento. Cada época vai surgindo uma onda. Uma hora eles criam a onda da unção do paletó. Depois todo mundo se acostuma com a unção do paletó. Aí eles vão migrando, vão criando a outra. Aí ele cria a onda do sopro. Não que eu não creio que Deus faz quando sopra. Eu creio. Não que eu não creio que na roupa de alguém ainda pode ter alguma coisa de Deus. Eu creio. Mas é virando uma moda, uma febre. Depois eles vão criando outros movimentos. Que o culto para ser bom tem que ter um estilo de música tal. Se não for aquele, o culto não presta. Porque o movimento ele é assim. Como ele é passageiro, ele é pego a tudo que é passageiro. Tudo que é passageiro. Quem é passageiro? O ritmo. Pode olhar, todo ritmo é passageiro. Você pegou os anos 90, a era do pagode, não lembra? Era o que? Um samba com instrumentos eletrônicos. Colocaram a guitarra, que não fazia parte, ou contrabaixo. Foram colocando instrumentos eletrônicos até o teclado e virou o tal do pagode. Passou a febre do pagode. Veio uma febre de axé que parecia uma praga no país. Todo lugar axé, 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 axé. Passou o axé, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Teve a tal da febre do rap, o rap. Até nos cultos chegou o rap, faz parte do movimento, porque era música da época. Passou a época do rap, e aí entrou o tal do funk. Já tem grupos de louvor na igreja com o tal do funk, faz parte do movimento. Tinha uma época que na igreja o fogo pegava quando era criança, era com música sertaneja cantada em dupla. Eu lembro ainda na infância que o fogo pegava na igreja quando cantava alguns hinos da harpa. Poder, poder, poder consolador, ó, vem nos inflamar, ó, também nos renovar. Quando cantava esses hinos, o fogo pegava, tomava conta da igreja. Hoje mudou. Hoje o fogo pegar tem que ter pandeiro, tem que pastor, que é isso? São movimentos. Porque o movimento depende de uma música, depende de um ritmo. Pastor, e o avivamento não depende. Avivamento depende só de duas coisas. Se tiver joelho no chão e tiver palavra, vai ter avivamento. Ei, o avivamento não depende do corinto. O avivamento não depende do hino avivado que diz, porque tem o pandeiro. O avivamento não depende da bateria. O avivamento não depende nem da eloquência do pregador. O avivamento, ele só depende dos joelhos que se dobram ao chão, que se abre para pregar. Ei, se tem crente que ter a palavra, vai ter avivamento, vai ter. Avivamento não depende do microfone. Avivamento depende nem do fundo musical. Depende. Se tem, se não tem, problema não. Avivamento não depende nem do cantor que vai cantar no final da mensagem. Porque os pregadores do movimento, se não tiver alguém para cantar no final da mensagem, eles reclamam. Sabe por que não foi bom? Porque não tinha um cantor bom. Eu não entendo isso. Jesus não usava nada disso. Meu Deus. É verdade, pai. Todo movimento tem prazo de validade. Todo movimento tem prazo de validade. Uma hora acaba, uma hora passa, todos. Não me interessa, pastor, a minha igreja teve uma época
Olha para mim, eu já falo agora. No movimento, você vem como está e fica como vem. No movimento, o mentiroso continua mentindo. No movimento, os pingunços continuam bebendo nas escondidas. No movimento, as piriguetes do mundo entram na igreja e viram perigosa. No movimento, os pastores que andam bandidos, ainda eram bandidos lá no mundo, ainda tem todo jeitão de bandido na igreja. Você fica até com medo. É movimento. Ninguém é transformado. No movimento, os que vêm do homossexualismo e não são transformados, eles se camuflam dentro da igreja. Eles não casam, eles não constituem família, eles fogem dos compromissos. No movimento, os mentirosos vêm. E aqui começa a mentira. Agora, quando o avivamento chega, ele arranca a máscara. Quando o avivamento chega, ele confronta. Quando o avivamento chega, a primeira coisa que o crente grita não é glória e marcha. Ele vai gritando é ai. Ui. Quando o avivamento chega, igual chegou para Isaías, Isaías quando viu o céu e viu o trono, ele não saiu dizendo, eu vou contar o meu testemunho da visão que eu tive. Não. Ele não fez um cartãozinho de visita como quem nunca viu nada e contando que viu tudo. Ele não saiu por aí divulgando a reunião a todo mundo para me contar a visão que eu tive. Não, quando ele viu, eles não saíram orgulhosos. Porque no movimento é assim, o povo não vê nada e diz, eu tive uma visão. Ai. E não fala disso. Uma visão tão michuruca que não muda nem a vida dele nem a vida dela. No avivamento, quando tem a visão, Isaías grita, ai de mim. Ai. Meu Deus, é forte. Eu sou miserável. Olha a diferença, o avivamento é isso, eu sou miserável. No avivamento, sabe por que você tem a vida transformada? É porque você é convocado a reconhecer a sua miséria. No movimento não, você é promovido. No movimento não, você é o maior pregador do mundo. Eu já ouvi isso várias vezes. Você é o número 1 do Brasil, isso é movimento. Movimento é isso mesmo. Movimento promove a soberba, promove a vaidade. Agora o avivamento vem dizendo, Samuel, tu não é nada. Se a minha graça não é na tua vida, tu é um miserável. Se a minha misericórdia não te resgata, tu não presta para nada. Se tu tem, não é teu. Se tu tem, foi ele que deu. A glória não é tua. A honra não é tua. A honra é dele. É dele. Quando o avivamento chega, o pastor Pedro, que andava sempre com a sua espada, ele abandonou a espada. Meu Deus. Ô pastor, cadê? Eu não uso mais. O que foi o dia do Pentecostes? Mas não foi só em línguas que o Senhor falou? Eu não. Ele entrou aqui, ó. E o Pedro que negava Jesus morreu por amor a ele. Nunca mais negou. E o diabo que abandonou ele morreu por amor a ele. Nunca mais quis abandonar. Quando o avivamento chega, transforma. Quando o avivamento chegar na sua vida, pregador, você não vai pregar só com a garganta, com a voz. Porque tem pregador que você percebe que ele está falando só o que ele decorou, o que ele memorizou, parece até um robô. E mais nada, é só o movimento. Quando o avivamento chegar, a pessoa vai ver que seus olhos transmitem mensagem, sua pele transmite mensagem, sua respiração transmite Deus. Aonde você passa tem Deus, aonde você chega tem Deus. Ei, não leve a mal se você achar tão radical. Quando o avivamento chegar, você vai testemunhar. Não, os outros vão ter que dizer, olha, nessa família ninguém era crente, até o dia que ele levantou
é uma farsa de um movimento. Isso é uma farsa. Pastor, meu ministério não está crescendo. Graças a Deus que não cresce um negócio desse. Você vai clamar hoje, Senhor Deus, que haja um avivamento. Se você não chora pelas almas perdidas, isso é outra farsa. Se quando se fala de uma oferta para a igreja, para missões, você é um miserável, você é uma farsa. É só movimento. Que movimento é assim? É para babar? Quando chega para coisa séria, sai fora. Chama para oração esse povo de movimento uma vez, não vão, eles não oram. Quando eles vêm uma escola bíblica na igreja, também não vêm, eles não têm nada de avivamento. Nós vamos orar pedindo a Deus que haja um verdadeiro avivar. Agora segure, porque eu vou falar 4 áreas de avivamento. Vai doer, mas é preciso. Primeiro, esse avivamento vai ser espiritual, vai ser espírito. Pastor, o avivamento espiritual começa com o quê? Falar em línguas? Não, salvação de almas. Se a sua igreja há muito tempo não tem batismo, aquilo é movimento puro. Pastor, meu pastor está aqui, é outro que vive promovendo movimento. Pastor, mas 10 anos não ganha alma, movimento não vai ganhar alma nunca. Ensina a palavra de Deus para ver se você ganha alma nunca. Primeiro vai ser o avivamento espiritual. Depois esse avivamento vai ser intelectual. Sabe por quê? Acha na Bíblia um apóstolo que era boca aberta, boca assim. Acha um aqui, acha um. Acha um que não sabia das coisas. Avivamento é intelectual. O avivamento gera nas pessoas, sabe o quê? Vontade de estudar, vontade de ler. Pastor, há poucos dias estava na igreja e o pastor se gabando mesmo, e promovendo o atraso do povo. Olha lá, fulano ganhou mais de 200 almas e não sabe falar direito. Eu falei, isso é uma vergonha. O que custa ele entrar numa escola e melhorar o português? Vai glorificar mais a Deus ou não vai? Glória a Deus. Se ele estudar mais, vai glorificar mais ao nome do Senhor ou não vai? Glória a Deus. Esse avivamento vai ser intelectual. O que tem de crente na igreja que não sabe ler, sobe no púlpito para fazer uma leitura oficial, vai ler o Salmo 23 e erra tudo, lendo. Pastor, por que eu tenho que ler? Por que eu tenho que ler? Diga comigo, Jesus lia. Está na Bíblia, ele lia. E Jesus lia bem. O avivamento intelectual vai fazer você escrever bem, porque Jesus também escrevia. O avivamento intelectual vai te fazer interpretar texto, porque você ouve na igreja hoje dezenas de mensagens, todas narradas, nada é interpretado, na maioria dos casos. É história, e nada de interpretação e aplicação. Vai haver um avivamento intelectual. Quem recebe, diga amém. Aí, como diminuiu, amém. Vocês não querem. O avivamento intelectual vai fazer seus filhos passarem nos vestibulares com notas altas. O avivamento intelectual vai eleger crentes como o melhor aluno da faculdade, o melhor da escola. O avivamento intelectual vai fazer o governo ligar para pastores e dizer: estou precisando de alguém para resolver o problema. Manda um crente aqui, por favor. Esse avivamento, ele também vai ser social. Diga glórias a Deus. Pastor, por quê? Você vai ser um vizinho melhor.
Você vai pagar os seus impostos com mais honestidade. Você vai ser mais obediente à legislação. Você vai ser um condutor de veículo melhor. Porque o avivamento é social. Você vai ser um colega na escola que as pessoas vão dizer: que amigo que eu tenho, que lealdade. Porque o avivamento é social. Quarto lugar, esse avivamento será financeiro. Porque quem vive bem com Deus, quem tem inteligência, quem se relaciona bem com as pessoas, dinheiro vai ser uma consequência. É a última área que você vai se preocupar, porque vai acontecer na sua vida, enquanto o texto diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diga glórias a Deus. Feche os teus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, o pedido do meu coração é que haja neste país um avivamento que venha derrubar as ideologias dos movimentos. Senhor Jesus, eu te peço que esse avivamento ele seja espiritual, seja intelectual, que aumente o meu QI, que aumente a minha inteligência, que aumente a minha capacidade de ensinar, que aumente a minha capacidade de aprender, que gere em mim desejo de ler mais, desejo de escrever mais, desejo de interpretar textos. Senhor, que esse avivamento seja social, que os meus vizinhos eles vejam que eu sou um homem completamente teu, que eu sou uma pessoa que te serve em espírito e em verdade. Que este avivamento alcance a minha vida financeira. Todos verão que eu não sou endividado, que eu não sou um gastador compulsivo ou impulsivo. Todos verão a prosperidade na minha vida, para a tua glória. Levanta a mão esquerda, levanta a mão direita, bate uma na outra e glorifica. Queridos, olhe para mim, eu só vou falar das ofertas. Pastor, direto, assim, direto. Tem lugar que você vai falando de oferta e o povo vai levantando e indo embora para as suas casas. Quem já viu lugares assim? Tem lugares assim. Tem lugares que o povo não precisa ficar zofilácio, não vai precisar. Não, muito obrigado, vocês são muito generosos. Tem lugares que quando o pastor fala de oferta, os avarentos e os mercenários da igreja, eles se manifestam irados. Porque o avarento é assim, ele não gosta de pagar por nada que ele desfruta. O que o avarento quer? Usar a energia da igreja de graça. Ele quer beber água geladinha, o bebedor daquele de graça. Ele quer sujar o banheiro, usar água de graça. Ele quer sentar numa cadeira de graça, ele não quer pagar por nada. Então ele não gosta que fale de oferta. Ele não gosta. Agora os que têm o coração livre, espontâneo, eles não têm dificuldade com isso. Quem aqui é servo de Deus, diga amém. Amém. Eu vou te perguntar, você é servo mesmo? Glória a Deus. O servo tem alguma coisa? Sim ou não? O servo não tem nada. Pastor, o servo não tem nem esposa, não. A esposa que ele conquista é do Senhor. Pastor, e os filhos também não são dele. Pastor, e o dinheiro que o servo ganha não é dele, é do Senhor. Porque ele não tem nada, ele é servo, ele é escravo. Quando na hora de ofertar você não consegue trazer nada ao altar, é porque você não é servo. Você não é servo. Pastor, eu não consigo dar na igreja, porque você é servo de outro Senhor. Porque o que é servo de Deus, ele tem carro? Não. É por isso que o carro dele ele socorre as pessoas qualquer hora. Aí às vezes ele tem
uma mulher endemoniada em casa, que não é serva de Deus, ela fica revoltada quando ele dá carona para alguém até a igreja. Pastor, e ainda assim ele dá, porque ele já sabe, se ele não der, a consciência pesa. Verdade. Sabe por que pesa? Porque ele sempre diz: esse carro foi Deus que deu para trabalhar para Deus. Então ele sabe que o carro dele não é dele, o carro dele é de Deus. Se é de Deus, é para cuidar de pessoas. Por isso tem crentes que são uma farsa, uma mentira. Essa casa aqui, pastor, é de Deus. Deus me deu. Passa alguém lá e pede comida para ver se ele dá. Dá nada, ele é uma farsa. Ele é um mentiroso. Quando chega na hora dele trazer alguma coisa para o Senhor, ele não traz, porque ele não gosta do Senhor. Mas esse mesmo que serve a Deus e não traz nada, é o mesmo que servia ao diabo e gastava R$500 cheirando cocaína, R$1.000 nas farras, gastava um dinheirão nas baladas. Aí ele diz: agora eu sirvo a Deus. Até o diabo ri do que ele traz para Deus. Porque ele é servo? Não, ele é uma farsa. Você sabe onde tem muita farsa? Igrejas movimentadas. Porque igreja de movimento, pastor não está nem aí para ensinar ninguém, não. Ele nem prega a verdade, porque se ele pregar, o povo vai embora, ele tem medo. Você está achando que o pastor de igreja de movimento vai falar sobre oferta? Fala nada. Na minha igreja eu sou aberto. Você não gosta de oferta? Vai embora para sua casa. Fala assim, rasgado. Pastor, é que eu não concordo. Não, entra aqui, é simples. Eu não gosto que fale de dízimo e oferta. Eu vou falar em todos os cultos. Glória a Deus. Ah, pastor, eu não concordo. Ó, vai embora. Mas na igreja que só tem movimento, não pode pregar isso. Porque o pastor tem medo de ensinar as pessoas a responsabilidade que elas têm como colocar aonde eles cultuam. Verdade. Eu não vim aqui para mover uma mentira e nem ameaça. Se você não vier aqui, vai dar na farmácia. Não, o evangelho não é ameaça, não. Se você não trazer aqui, vai lá na sua casa 4 exércitos de demônios, um migrador, cortador, destruidor e um devorador, vai tudo lá. Não é isso que eu vim pregar, não. Eu só vim contar para vocês que quando você não tem condições de servir a Deus com aquilo que Ele te deu, é porque você já não é mais servo de Deus. Você vai pegar hoje uma oferta daquelas que agrada a Deus, que agrada a Deus. Pastor, qual o valor? Cada um contribui conforme propõe no seu coração, mas traz a que agrada. Você vai pegar esse valor, todos vocês. Pastor, e quem não tem? Não existe quem não tem, existe quem não trouxe. Quem não trouxe, pega emprestado com alguém do seu lado. Mas você vai trazer aqui um altar. Você vai trazer aqui, ó, nesse espaço aqui. Aqui você vai depositar a sua fé. Todos vocês. Tem dias que eu me assusto com o povo que gasta mais para Coca-Cola, investe mais em Coca-Cola do que no reino de Deus. Verdade, nada. E sem contar aqueles que cuidam mais do cachorro que tem em casa do que na igreja. Nunca veio varrer uma igreja, mas lava o cachorrinho toda semana. E se somar o que gasta com o cachorro, não dá sequer 10% do que ele traz no altar. Esse também não é servo de Deus, é servo do cachorrinho que tem em casa. Verdade, Deus. É servo do passarinho. Você vai trazer a sua oferta aqui. Vamos começar da esquerda para a direita na ordem crescente. Esse lado aqui pode pegar a oferta e venha trazer. Vai colocar aqui, ó, aqui no chão mesmo, em cima do tapete. Venham todos trazer suas ofertas. Todos. Venham. Eu dei até o conselho, pegue emprestado com alguém. Não fique de fora. Traga. Traga uma oferta. Ainda está vindo alguns aqui do lado esquerdo. Pastor, o jovem não tem oferta. Essa é a maior mentira do diabo. E a maior mentira que alguns têm coragem de contar na igreja. Eu nunca vi quem não tem oferta ter celular. Eu nunca vi quem não tem oferta ter relógio, ter roupa de marca,
tingir cabelo, fazer unha no cabelo. Traga. Pode trazer esse meio aqui, só o meio aqui. Pode vir trazer a sua oferta. Tenha coragem de trazer. Pode trazer. Traga. Traga. Isso. Esse lado direito aqui, venham todos trazer a sua oferta. Pastor, é todos, eu estou chamando todos. Glória a Deus. Eu já estou colocando a minha. Todos. Meus queridos, Deus abençoe a todos vocês. Eu já estou me retirando, eu tenho uma vigília hoje. Vou me esforçar para ver se consigo chegar até 1h da manhã na vigília da nossa igreja em São Paulo. Vai estar pregando hoje o pastor Jaime Rosa lá. Vai estar nos Avivas conosco. E também vai estar pregando o pastor Benilton Alain. Pensa num pregador usado por Deus. Homens cheios da graça. Estarão lá na igreja onde o pastor é. Deus abençoe a todos os pregadores, pastores. Deus continue te abençoando. Não repare, não vou poder ficar para tirar fotos, para nada. Eu já vou caminhar para o carro, porque eu preciso sair com urgência. Quem entendeu diz amém. Amém. Na verdade, eu pensei até que ia acabar mais cedo. Não acabou mais tarde, mas glórias a Deus. Foi muito bom. Sim ou não? Sim. Vocês estão alimentados? Glória a Deus. Olha para alguém e pergunta: você é do movimento ou do avivamento?